quero te convidar a acompanhar comigo o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 47, a partir do verso 1. Eu leio a Bíblia, a mensagem, vocês têm projetado aí. Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo. Para o leste, o templo estava voltado para o leste, e a água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora, pela porta norte, e me levou, pelo lado de fora, para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir, e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava no joelho. E ele mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. E ele mediu mais 500 metros. E a essa altura já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Amém. É a respeito de Jesus que esse texto fala. E essa experiência registra a nossa dificuldade como seres humanos com aquelas experiências que nós não damos conta de racionalizar. Aqui a gente tem duas figuras: o rio de Deus que brota do trono de Deus e que vai desaguando a partir do trono de Deus sobre a humanidade. E nós temos uma outra figura, que é uma figura central, que é um homem com uma linha de medir nas mãos. Esse é o símbolo, esse é o ícone da nossa racionalização diante do eterno. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente quer submeter Deus aos nossos critérios, a gente quer submeter Deus à nossa métrica, às nossas normas, à nossa régua. E aí existem muitas réguas que nós usamos, né? Nós ficamos perguntando para Deus, por exemplo: Deus, de onde vem essa culpa? De onde vem esse medo? De onde vem essa dor? Eu quero explicar tudo e eu não consigo explicar. Existem realidades que eu não consigo explicar. Existe a régua que a gente usa, a régua da religião. Nós queremos falar para Deus assim: olha, Senhor, eu me relaciono contigo, mas eu me relaciono contigo aqui, nesse terreno seguro. Eu tenho uma igreja, eu tenho meus irmãos, eu frequento os cultos, eu conheço todo mundo, eu estou lá no PG, eu conheço as canções, eu levanto as mãos nas canções. E aí a gente acha que isso é a experiência com Deus. O que eu quero te dizer é que isso pode ser uma experiência com Deus, mas isso é superfície. O convite do Senhor para mim e para você o tempo todo é que a gente chegue na beira desse rio, no limite desse rio, naquele momento em que nós não temos mais condição de continuar caminhando a pé, e a gente se lance na condição de abandonados dentro do amor de Deus. Essa é a proposta. Esse é o único caminho possível para uma relação efetiva, íntima com o Senhor. Que a gente largue mão das nossas réguas, que a gente abandone os nossos critérios, que mesmo nas nossas práticas religiosas, a gente se aprofunde e se lance em Deus, que a gente perca a nossa segurança. Nós somos viciados na nossa segurança, e o Evangelho não é segurança. O caminhar com o Senhor não é um caminho estável. Você sabe disso.
Você sabe disso, você não está livre das contingências da vida. Pelo contrário, quando elas te afetam, você se vê em dúvida. E aí você quer começar a usar sua régua. E Deus fala, larga a régua e se lance em mim que eu vou cuidar de você. Então, meu irmão, o primeiro convite que eu faço para você é esse. Lance-se em Deus. Jogue-se em Deus. O caminho com Deus, as experiências com Jesus não podem ser água controlada no nível dos nossos tornozelos. A nossa relação com o Espírito não pode ser água quantificada no nível dos nossos joelhos. A nossa experiência com a graça, com o amor, com a misericórdia do Senhor, não pode ser água contabilizada ao nível da nossa cintura. Tem que ser, e é a única experiência possível, e é isso que o meu coração se coloca em oração para que isso chegue ao seu coração. A única experiência possível é que nós nos lancemos, nós nos joguemos no amor de Deus. Nós submergimos dentro da graça de Deus, num mergulho em que nós perdemos o controle sobre nós e que nós perdemos o controle sobre a experiência, inclusive, que ela toda seja regida pelo Senhor. Essa é a minha oração e esse é o convite, que nós não fiquemos medindo as circunstâncias. E às vezes você pode estar pensando aí, né? Eu estou aqui, está legal, com água no joelho, está seguro. E aí, o abismo do amor de Deus está te atraindo. Só que você se pergunta assim, será que eu mereço? Será que Ele me ama? Quando eu me jogar ali, no abismo, eu serei acolhido ou acolhida? Ou será que nesse momento eu serei expelido? Essa é a pergunta que a gente vive se fazendo. E isso é uma régua. É uma régua porque o Evangelho diz insistentemente o tempo todo, no Antigo e no Novo Testamento, que Deus não usa os nossos méritos e os nossos débitos para lançar o seu amor sobre nós. Então o convite é esse, aceite se jogar no amor de Deus. Abandonados na graça de Deus, abandonados no amor de Deus, abandonados na misericórdia de Deus, abandonados ali dentro de Deus. Deus, meus irmãos, não é um chão onde a gente pisa. Deus é um mar onde a gente se afoga. É um rio que cresce em intensidade e profundidade, que não para de fluir. E o único papel que a gente tem é se jogar lá dentro. É estar presente ali. O texto deixa uma sugestão muito interessante aqui, em que o rio vai ganhando profundidade, e ele dá a entender que a nossa experiência com o Espírito evolui na medida em que progride a profundidade. E aquilo que nos impede de chegar numa relação profunda com o Senhor é a nossa métrica, a nossa norma, a nossa regra. Então, que nós nos lancemos no Senhor. Um outro conceito bastante interessante é que ele chega em um limite nesse texto, em que o profeta diz que o rio chega em um ponto, quando o homem está medindo seus 500 metros para cá, 500 metros, ele chega em um ponto em que o rio se torna tão profundo, em que não é possível atravessar andando. Andar diz respeito a eu, você, produzir uma determinada força
com as nossas pernas, em uma determinada direção, com uma determinada velocidade, e esse é um mecanismo de ação nosso. A energia é minha. Mas chega um momento na nossa relação com o Senhor em que não é possível continuar andando. Esse rio só pode ser atravessado a nado. A experiência com Jesus é uma experiência em que o controle de todas as situações não é nosso. A experiência real com Jesus é uma experiência em que o controle é do Senhor, em que nós abrimos mão do controle e o controle fica nas mãos do Senhor, e a gente só curte o ambiente, só assiste as tartarugas marinhas, os peixes de todas as cores, os corais. Esse é o convite. Eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, e em Deus nós existimos. É em Deus, é dentro dele, nessa perspectiva. Que você possa mergulhar em Deus e deixar que Ele te mantenha vivo. E para que tudo isso? Para que a gente evite aqueles rebotes da vida, aqueles rebotes violentos de quando eu quero ter o controle de todas essas situações, de repente eu fico doente, e aí eu quero explicar isso aí, e não tem explicação. De repente meu casamento está em crise, e eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso estar nele para resolver essa situação. Existem muitas situações em que a nossa força, as nossas pernas não dão conta. E é por isso que nós precisamos mergulhar no Senhor, para que Ele nos oriente. E aí o texto prossegue, irmão. O texto prossegue no seu versículo 6, em que ele diz: Filho do homem, você olhou bem? Em seguida, ele me levou de volta para a margem do rio, e enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores nos dois lados do rio. E ele me disse: essa água corre para o leste, desce até o Arabá, e depois volta para o mar de águas paradas. Em algumas traduções, o mar morto. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Esse trecho é muito interessante. Ele descreve duas figuras que eu gostaria que você fixasse bem: o Arabá e o Mar Morto. O Arabá é um deserto situado ali entre Israel e a Jordânia, que fica abaixo do nível do Mar Morto, e que é um deserto seco, improdutível, numa depressão. Então cola essa imagem na sua cabeça: um deserto seco, árido, improdutivo, localizado em uma depressão, abaixo do nível de um mar que é morto, de um mar que nós sabemos pela ciência que não produz vida. O ponto de salubridade do mar morto não permite que ali nasça vida, peixes, algas. É um mar morto. E é para esta região que esse rio corre, meu irmão. Aqui, essa figura do Arabá, ela remete à experiência de cada um de nós, cada ser humano, e a experiência de toda a humanidade sem o Criador. Nós somos deserto. Nós, por nós mesmos, nós não produzimos vida. Nós somos o lugar da devastação. Essa é a configuração da nossa existência longe de Deus. Se você tiver curiosidade depois, faz isso depois, não precisa fazer agora. Dá um Google no Arabá. Escreve lá, Arabá, no Google.
e dá uma olhada para ele. A nossa impressão é que a gente está se olhando no espelho. Aquilo somos nós, deserto. Por nós não produzimos vida. E quando o rio de vida passa por ali, nessa região depressiva, árida, seca, ali ele começa a sanear aquela realidade. E aí o Novo Testamento afirma que Jesus Cristo faz novas todas as coisas, amém? É nisso que nós acreditamos. Que Jesus Cristo invade o nosso deserto, invade o Arabá que somos nós, eu e você, cada um de nós, invade o Arabá que é a humanidade distante do Senhor e transforma, faz nova todas essas coisas. Essa transformação ela é necessária, ela acontece porque é natural que ela aconteça num contato com o Senhor que tem profundidade, a partir daquele momento em que nós abandonamos o controle das situações, a partir do momento em que nós abandonamos o controle sobre as nossas próprias vidas. Essa é a experiência com Jesus. Nós sabemos, irmãos, o deserto que nos habita. E é Ele, o Senhor Jesus, que restaura a vida em nós, que dá novos significados, que traz um novo sentido, que traz vida para o nosso deserto. E aí o texto segue mais um pouco, e aí eu estou lá no versículo 9, e ele diz assim: por onde o rio passa, floresce a vida, grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Os pescadores ficarão ombro a ombro ao longo da margem do rio, lançando suas redes. E o mar, aquele mar que era morto, vai fervilhar com peixes de toda espécie, como no mar Mediterrâneo. Glória a Deus. Essa é a realidade da vida transformada pelo Senhor. Se você consegue se enxergar no Arabá, eu gostaria que você conseguisse também se enxergar nesse mar que brota vida, que brota peixes de todas as espécies, onde os pescadores estão ali e eles encontram alimento. Essa transformação, quando você tem o contato com o Senhor Jesus, ela produz em você vida, vida que produz vida. E é esse o convite do Senhor para nós essa noite. Por onde esse rio de vida fluir, tudo viverá. Então nós temos três convites. O primeiro deles, lançar-se abandonados no amor e na graça de Deus. Essa é a única postura que vai tornar possível uma experiência profunda com o Senhor. A segunda é parar de contabilizar os seus medos, as suas culpas, pegar a sua régua da sua maldade, da sua bondade, dos seus débitos, dos seus defeitos, dos seus méritos, das suas bondades, pegar essa régua e jogar ela fora. Parar de contabilizar essas coisas. Esse é o segundo convite. E o terceiro convite é permitir que tudo seja transformado pelo Senhor. Não pelas suas pernas, não pela sua força, mas que seja transformado pelo Senhor Jesus, em você, no seu meio e, sobretudo, naquelas realidades da vida que você sabe que você não está dando conta. É esse o nosso terceiro convite. É o convite que o Senhor faz a você essa noite. Lance-se em mim, que eu quero orientar a sua caminhada. Eu quero te abraçar no meu amor. Eu quero te cobrir com a minha graça, a minha bondade, a minha generosidade e a minha misericórdia. E aí você pode estar escutando tudo isso e pensando: pô, Renato, eu já entendi, o meu deserto já está em questão,
eu já coloquei minha vida nas mãos do Senhor, estou disposto a ser transformado pelo Senhor, mas tudo isso me parece uma perspectiva bastante individualista, muito subjetiva. Para quê tudo isso? Só para que eu me sinta melhor e veja tartarugas marinhas? A resposta é não. Na verdade, é aqui que eu quero chegar. É o ponto central dessa reflexão, o ponto central do Evangelho é que esse rio de vida, ele não se esgota em nós. Esse rio de vida, ele não se esgota na nossa individualidade. A partir desse momento em que nós aceitamos mergulhar no amor de Deus, ser transformados pelo amor de Deus, são duas coisas que têm que necessariamente caminhar juntas. A partir desse momento, nós passamos por uma experiência de transbordamento. Uma experiência em que aquela vida que foi gerada em mim transborda de mim, e transborda de mim para aquele que não tem essa vida. O Evangelho todo fala disso o tempo inteiro. A situação é mais ou menos assim. O Marcão tem esse rio de vida e ele me encontra deserto. Ele fala: cara, que legal que a gente se encontrou, porque eu tenho um rio de vida que flui de mim e essa vida vai gerar vida em você. E eu falo: cara, que legal, eu estava precisando disso, que o meu deserto foi saneado, eu não estava conseguindo gerar vida, tudo em mim era morte, tudo em mim era destruição, e eu encontrei em você vida. E com essa vida eu encontro outra pessoa, e aí de repente ele também está na mesma situação, ele está no deserto, depressão, abaixo do nível de um mar morto. E eu falo: que legal que a gente se encontrou, porque eu tenho um rio dentro de mim, e esse rio transborda o amor de Deus, esse rio transborda a vida de Deus, e ele gera vida em você. O Evangelho parte nessa perspectiva da comunidade do Espírito. E aqui eu não estou falando da comunidade PIB, eu estou falando da comunidade do Espírito, a comunidade que nós não vemos. É essa comunidade que vai crescendo dia após dia por contatos comigo, com você, com você, com você, com você, gerando vida em outras vidas. A experiência com Jesus Cristo não se esgota nas nossas individualidades. Primeiro a nossa individualidade é transformada, mas depois, passo seguinte e necessário, nossa vida gera vida. É isso que Jesus quis dizer, e eu convido você a ler comigo na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 7, no seu versículo 38. No João 7, no versículo 38. Jesus diz assim, todo mundo já deve conhecer esse versículo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é uma promessa do Senhor para nós. E ao mesmo tempo, isso é uma responsabilização do Senhor para nós. A graça que nos imerge, o amor que nos constrange, que nos engole dentro de si e faz vida brotar em nós, ele nos responsabiliza a gerar nova vida. Ele nos responsabiliza a gerar nova vida. É como diz mais ou menos no final do texto de Ezequiel, que a gente estava lendo, quando a gente vai lá no versículo 12. Mas o próprio rio, em ambas as margens, produzirá frutos de todas as espécies. As folhas não murcharão, os seus frutos não falharão, e todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário flui para elas. Seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio.
Olha, é bastante bonito, mas ao mesmo tempo é pesado. O finzinho, a última frase, diz que os seus frutos servirão de comida e que as suas folhas servirão de remédio. Essa é a forma com que a gente deve viver a nossa vida. Depois de conhecer a graça de Deus, de ser abraçados pelo amor de Deus, nós somos responsabilizados a coparticipar com Jesus na reconciliação de todas as coisas com Deus. Lembra lá de Paulo? Paulo fala que Deus está o tempo todo reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E aqui, a forma com que parece que isso é possível hoje é que isso aconteça através dos seus filhos e filhas. Que os nossos frutos sejam comida, que as nossas folhas sejam remédio. Lembra dos evangelhos, em que Jesus diz que pelos seus frutos é que vocês serão reconhecidos como filhos? Qual é a espécie de frutos que nós estamos produzindo nas nossas árvores? Qual a qualidade de frutos nós estamos produzindo nas nossas árvores? Que sejam frutos vigorosos, sempre frescos, como diz o texto. Que nós aceitemos essa responsabilização da graça conosco. Que as dores, as culpas sejam curadas pelas nossas folhas. Que as fomes existenciais sejam alimentadas pelos nossos amores. Esse é o convite que o Senhor faz a nós. E aqui eu já estou partindo para o final. Aonde isso acontece? Isso acontece em todos os lugares onde a gente está. Isso acontece nas suas relações com seus familiares, que você produza bons frutos na relação com seus familiares, na relação com a sua igreja, na relação com o meio ambiente, que o seu fruto, aquele fruto produzido por Deus em você, quando esse rio de vida passou pela sua vida, essa vida que não lhe pertence, essa vida que vem de fora, é de Deus, e que ela passa a lhe pertencer a partir do momento em que você aceita que essa vida te preencha, que você aceita submergir nesse mundo. Que você aceite mergulhar, e a partir dessa vida gerada em você, que nova vida seja gerada na humanidade, nos ambientes que te cercam, nas pessoas que te cercam. Meu irmão, não tem outra opção. Enquanto você estiver querendo controlar a ação de Jesus Cristo na sua vida, com a sua régua, com água controlada até o nível dos seus joelhos, você não vai conseguir experimentar a transformação dessas realidades. Pelas nossas forças, pelas nossas pernas, produzindo a nossa energia, com os nossos cálculos, a nossa métrica, a nossa norma, com a nossa doutrina, a gente não consegue. A única possibilidade é que nós possamos nos render ao Senhor Jesus. Não só essa noite, mas que nós possamos nos render ao Senhor Jesus durante toda a nossa vida, a cada amanhecer, para que essa vida que foi gerada em nós gere vida em todos que se relacionam conosco, nos ambientes em que nós estamos. Essa é a minha oração essa noite, esse é o meu convite essa noite para você, e que nós tenhamos coragem de tomar esse passo todos os dias. Não é conversão. Eu acredito que Deus não está querendo converter pessoas, indivíduos.
Deus está querendo reconciliar consigo todas as coisas. E nós temos um papel central nisso. Não é sobre trazer irmãos para a igreja, não que isso seja ruim, mas é sobre trazer vida, trazer frutos que alimentam, trazer folhas que curam para todas as realidades que nos cercam. E eu convido você então agora a cantar essa música com a gente, em rendição ao Senhor, para que as nossas vidas, a minha vida, a sua vida seja transformada por Ele, pelo amor dEle, pela graça dEle, e que nós possamos mergulhar nesse amor, nessa graça, nessa generosidade do Senhor conosco. Amém?